O ano é 2018, ano de Copa do Mundo. Eu e minha família estamos na Rússia para ver o Brasil ganhar da Bélgica nas quartas de final. O jogo vai ser às 9 da noite e por isso saímos às 7h30 do nosso hotel. Chegando lá, acreditem se quiserem, percebemos que a gente esqueceu os ingressos. Mas não só os ingressos, esquecemos também o cartão com o endereço do hotel que estávamos hospedados. Naquele momento sabíamos que aquela seria uma longa noite. O problema era que não conseguimos resolver tudo isso por causa da língua, que era absolutamente incompreensível para leigos como nós. Não conseguimos nos comunicar. Resultado? Perdemos o jogo, o Brasil foi eliminado e só chegamos no hotel por volta das 11 horas. Foi naquela noite de muita angústia e impotência que percebi a vida diária da maioria dos surdos no Brasil. Nunca tinha entendido tão bem a frase "os surdos vivem como estrangeiros em seu país". São 10 milhões de surdos brasileiros que, na maioria das vezes, não conseguem resolver problemas simples pelo fato dos ouvintes não compreenderem sua língua. E aí, vamos mudar essa realidade? Os surdos sempre existiram, e sua comunicação se baseou e se baseia nos sinais. Essa comunicação foi historicamente rejeitada, uma vez que gestos, como eram chamados, eram vistos como primitivos e inferiores. Essa visão se difundiu por séculos e o que era uma discriminação mais teórica se materializou no Congresso de Milão de 1880. Tendo como a maioria dos participantes ouvintes e, portanto, foi ignorada a opinião dos surdos, o Congresso determinou a superioridade da língua oral sobre a língua de sinais, obrigando que a educação dos surdos seguisse a lógica da educação dos ouvintes. As agressões feitas contra a linguística dos surdos excluem eles do processo educativo e laboral e transforma-os exclusivamente em deficientes. Esse foi o processo chamado de medicalização da surdez. Mas e hoje? Para entender melhor essa situação da comunidade surda, precisamos entender, pelo menos de forma sucinta, alguns conceitos importantes. Quando você se comunica, você está utilizando a linguagem. Ao fazer isso, você pode usar a fala através de uma língua oral, uma imagem como a utilizada em quadrinhos, luz como, por exemplo, semáforo e som. Por essa razão, a linguagem é separada entre linguagem verbal e a não verbal. A linguagem verbal utiliza palavras em geral, e a não verbal se refere a outras formas de comunicação. Em ambas as linguagens podem existir línguas. Mas o que são línguas? Se eu falar a palavra gato, vocês devem imaginar uma imagem semelhante a essa. Agora se fala maçã, essa. Livro, essa. Enfim, cada palavra falada por mim exprime um significado, ou seja, um conceito. Você só consegue assimilar uma imagem em sua mente porque eu disse uma palavra utilizando um som, ou melhor, um corpo fonológico. Isso é o significante. A junção do significado com o significante forma um signo, e a junção de signos da cultura e da história forma uma língua. A Libras, como uma língua, também é composta por significantes ligados a significados abstratos. Dessa forma, é incorreto dizer que a Libras é composta por gestos, pois a língua, como qualquer outra, possui representações acordadas previamente entre os falantes. Aqui no Brasil, os surdos comunicam através da Libras. Não a moeda, nem a medida de peso e muito menos o signo. Libras é a abreviação para a Língua Brasileira de Sinais. A Libras, em 2002, foi reconhecida legalmente como a língua materna e natural dos surdos pela Lei 10.436. Esse foi um importantíssimo feito para a comunidade surda. Quando eu falo Língua Brasileira de Sinais, uma coisa deve ser assumida, que a Libras somente é utilizada no Brasil. Então sim, cada país no mundo tem sua língua de sinais, que se diferem e muito entre si. Nesse momento, pode vir a seguinte dúvida. Nossa, mas então não seria mais fácil adotar uma língua única para todos os surdos? Te respondo essa dúvida com outra pergunta. E a língua oral? Seria viável adotar somente uma língua em todos os 5 continentes, sem nenhuma mudança? Acho que só o fato de você provavelmente desconhecer o Esperanto, uma língua artificial criada justamente para ser universal, já responde minha indagação. O Esperanto, que era para ser falado por bilhões de pessoas, é usado por somente 2 milhões. Esse fracasso justifica a impossibilidade da adoção de uma única língua para todos. Tanto é que no Brasil existem 2 línguas de sinais, a Libras e a língua de sinais Kapur brasileira, utilizada pela população indígena Kapur. Agora preste atenção, vou mostrar uma imagem de um alimento e quero que você o nomeie. E aí, se você pensou em mandioca, você acertou. Mas se você pensou em aipim, você também acertou. Ou em macaxeira, castelina, uaipi, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, maniveira. Sim, todos esses termos se referem ao alimento em questão. Enfim, isso serve para mostrar que palavras distintas, muito provavelmente faladas em lugares diferentes, podem significar a mesma coisa.
Essa flexibilidade é muito presente em línguas vivas, como o português. O mesmo acontece com a Libras, pois podem existir diferentes sinais para o mesmo conceito. Esses podem mudar de estado para estado, como também de regiões dentro do próprio estado. Esse fato legitima ainda mais a Libras como uma língua em movimento e rica culturalmente, e comprova a existência de várias línguas em Libras. Existe uma percepção errônea de que a Libras é mímica. Essa limita a língua como simplificada, primitiva, reforçando a pressuposição de que surdos não conseguem, por exemplo, expressar conceitos abstratos. Mas digo, os surdos discutem filosofia, literatura, arte, política, criam poesias, peças teatrais, histórias e piadas. Outra visão que comumente se tem é que a Libras é uma espécie de português sinalizado. Mas a verdade é que não. A Libras possui sua gramática própria e é independente. A Libras possui também níveis fonéticos, fonológicos, morfológicos, sintáticos, semântico e pragmático. Na Libras, os parâmetros são o equivalente do nível fonológico das línguas orais. Eles são a configuração de mão, a orientação da palma, a locação, o movimento e as expressões corporais. Esses parâmetros são muito importantes e, se alterados, podem mudar completamente o sentido. Em português, as palavras pato e gato se diferem em somente um traço, mas mesmo assim o significado muda drasticamente. De forma similar, se você fizer o sinal de sábado e o mesmo sinal, só que mudando a locação, ou seja, mudando somente um traço, o significado muda completamente, pois agora esse sinal significa aprender. A Libras, como poucos sabem, também possui escrita. Como os surdos precisavam se submeter a situações muito árduas em que eles precisavam ler em uma língua que não é natural para eles, foi criado o sign writing. Poucos países adotam o modelo, pois ele é muito recente e complexo. Assim, as línguas de sinais estão perdendo o status de línguas ágrafas. Lembram do Congresso de Milão e suas consequências? Pois bem, o evento não impactou somente nossa visão quanto às línguas de sinais. Não é à toa que ainda existe muito preconceito com o surdo. Como, por exemplo, o termo surdo-mudo ou mudinho. Você já ouviu? Muito provável que sim. Essas nominações, entretanto, devem ser repudiadas não só pelos surdos, mas também pelos ouvintes. Ambos os termos exprimem a ideia de que os surdos não falam, o que é uma falácia. O surdo tem aparelho fonador e, se treinado, ele pode ser oralizado e saber falar em português. Alguns até cantam e muito bem. Vale ressaltar que os mudos também utilizam as línguas de sinais, mas é muito incorreto dizer que todo surdo é mudo. Mas e o termo deficiente auditivo deve ser utilizado? O termo deficiente auditivo aparenta evocar menos preconceito que o surdo e ser o mais politicamente correto. No entanto, a comunidade surda prefere ser chamada de surdo, pois o preconceito real está por trás, na verdade, de deficiente auditivo. Para entender melhor esse assunto, faço uma outra pergunta. Os surdos têm uma deficiência? A definição de deficiência é falha, insuficiência, carência. Uma pessoa deficiente, portanto, seria falho, incompleto e imperfeito. Essas terminologias, quando utilizadas na surdez, se atentam somente aos fenômenos físicos, reafirmando a medicalização dessa. Os surdos, no entanto, dizem que a surdez não se limita a aspectos biológicos. Ser surdo é ter uma experiência e uma representação visual, é ser uma minoria linguística, é ouvir com os olhos, é falar com as mãos, mas também é falar com a boca. A cultura surda, como qualquer outra cultura, é algo flexível e que não enquadra somente um tipo de surdo. Pensar o surdo como uma identidade é continuar silenciando o rico multiculturalismo que distingue o surdo cego do surdo oralizado, da surda mulher, do surdo homossexual, do surdo negro, do surdo que não sabe línguas de sinais, do surdo paulista, gaúcho e carioca. O termo deficiente auditivo só existe para estabelecer essa dicotomia entre normalidade e anormalidade, endeusando as pessoas consideradas normais. Existe um sentimento de autoafirmação no considerado normal. A surdez se torna um problema muito maior para o ouvinte, pois esse precisa constantemente enquadrar os surdos no mudo ouvintista. Para isso, basta continuar os chamando de deficientes. Isso só comprova a fragilidade que os seres humanos têm para lidar com o diferente. Que tal pararmos de tentar consertar o surdo e começarmos a analisar nossas atitudes diante de uma comunidade rica e plural? Esse binarismo tenta definir a norma, entretanto, ser surdo não supõe o oposto e negativo de ser ouvinte. Cada grupo vivencia experiências particulares. Essa discussão de terminologias é essencial para a vida dos surdos, porque chamá-los de deficientes só apaga toda a identidade e cultura surda, fazendo com que esses sejam esquecidos e discriminados. E aí, são deficientes ou seres humanos completos? Imagine there's no country.
is not hard to do. Nothing to kill, to die for. And no religion too. Imagine